Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouco como era a sociedade colonial aqui de Pernambuco, bem nos tempos do início da colonização. Como era a sociedade? Quais eram os grupos que faziam parte dessa sociedade colonial? A economia era baseada em quê? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre Pernambuco, vamos falar um pouco sobre o Brasil, sobre a sociedade colonial do Brasil. E eu trouxe para vocês essa pirâmide que mostra como estava dividido a sociedade nesse período. Tinha uma parte que eram os desclassificados, que eram os escravos, fugitivos ou os índios que não tinham um local fixo para viver. A grande parcela, a maior parte da sociedade era composta por escravos, negros e índios. Lembrando que a sociedade, a economia era sustentada por esses povos, porque eram eles que faziam todo o trabalho pesado, tanto na lavoura como na parte de transporte e de vendas também. Então, uma grande parte mesmo da sociedade era composta por escravos, negros e índios. Uma outra parcela eram os homens livres, comerciantes e feitores, aquelas pessoas que já tinham a sua carta de alforria ou que trabalhavam para algum senhor do engenho, mas que não estava na condição de escravo. Recebia o seu próprio dinheiro através do seu trabalho. Trabalho esse que também era envolvido na questão da lavoura, do açúcar. Eles ficavam vigiando, no caso dos feitores, vigiando os escravos para que eles não fugissem. E eles eram considerados a classe média. E a menor parte, porém a parte principal em questão de poder aquisitivo, eram os senhores dos engenhos. Eram eles que dominavam a sociedade, eram eles que tinham o maior poder por conta da economia. Eram os donos de terra e os donos dos escravos, porque nesse período os escravos eles eram tratados assim, como se fosse um objeto que se comprava e que se trocava. E existia também o sistema de capitanias hereditárias. Nessa época não tinha estados nem regiões. O Brasil era dividido por capitanias hereditárias porque era passado de pai para filho. Algumas pessoas ganharam, tomaram posse das capitanias e eles tinham que proteger dos ataques, porque nessa época diversos povos diferentes, como os holandeses, por exemplo, estavam vindo atacar aqui a região do Brasil para poder tomar posse das terras. E como esse pessoal vinha pelo mar, que era o meio de transporte daquela época, as caravelas, as embarcações, eram construídos esse sistema de capitanias para poder defender as terras. Além de defender, eles também tinham que fazer prosperar, plantar, fazer com que as pessoas viessem para essas capitanias para poder gerar renda, pagar imposto aos donos da terra, que nesse período era o Dom João III. Mas esse modelo de capitania não teve sucesso. Ele durou apenas 16 anos. Alguns nomes de capitanias nomes de estados de hoje em dia. Por exemplo, a capitania de Pernambuco. A gente tem o estado de Pernambuco. Mas nesse período a capitania abrangia vários outros locais, como por exemplo, Paraíba, tinha a questão de Alagoas, Ceará, fazia parte desse território. E de todas essas capitanias, apenas 2 prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, que fica mais ou menos onde é a região de São Paulo atualmente. E a de Pernambuco, ela prosperou devido ao açúcar. Essa região tinha... As terras daqui, elas tinham essa facilidade que o açúcar se desenvolvesse. Então, era plantado o açúcar, ele era cultivado e era exportado. Era levado para outros locais. E por isso a nossa capitania de Pernambuco prosperou. E o donatário vem da palavra dono. O dono dessas terras era Duarte Coelho. Ele foi quem herdou, que ganhou essa capitania de Pernambuco para fazer com que ela prosperasse. E realmente deu certo. A economia aqui de Pernambuco era a economia açucareira. Se você observar bem as 2 pinturas que eu trouxe para vocês, ela mostra que
Quem fazia esse trabalho eram os escravos. Começavam lá do início na questão de plantar a cana-de-açúcar, de cultivar, de colher e levar para os engenhos, como mostra aí a pintura. E nesse engenho era produzido o melado, desse melado era que se fazia o açúcar. E nesse período o açúcar ele era um produto tão caro que quase ninguém tinha na sua mesa, porque como eu mostrei para vocês, a maior parte da população era escravos. E os escravos não viviam em boas condições. Eles viviam nas senzalas, os escravos que desobedecessem eram castigados e os senhores viviam na casa grande. E nessa parte do engenho era onde era produzido o açúcar. Temos aí a pintura de uma moenda. Como que funcionava essa moenda? 2 escravos ficavam fazendo o movimento girando a moenda e os outros 2 ficavam passando a cana-de-açúcar. E o que acontece? A jornada de trabalho era tão grande que esses escravos ficavam muito cansados. Eles não tinham pausa para descansar. Só trabalhavam e trabalhavam. E às vezes, com muito sono, eles acabavam perdendo o braço nessa moenda. Porque se você observar a pintura, é como se fosse movimento giratório. Um passa a cana para o outro e aí volta para poder tirar o sumo, tirar aquele líquido. E às vezes, com muito sono, eles acabavam perdendo o braço nessa moenda. E sabe como é que os senhores de engenho agiam quando isso acontecia? Eles não se preocupavam com os escravos, se preocupavam com o melado da cana-de-açúcar. E muitos desses escravos perdiam o braço nessa moenda. E a grande preocupação dos senhores de engenho não era com o escravo, era com o melado da cana-de-açúcar. Se por um acaso tivesse ficado sujo, aquele escravo ele era castigado, porque não importava o que tivesse acontecido com os escravos. A preocupação deles era apenas o melado do açúcar. E aqueles escravos eram substituídos porque o trabalho no engenho ele não podia parar. E todo o processo era feito através dos escravos. Depois que tirava o líquido da cana-de-açúcar, levava para uma fornalha. E os escravos mais rebeldes eram os que ficavam perto da fornalha, porque era muito quente. E aí era transformado em cubos de açúcar para poder ser exportado. Era um produto bastante caro, que gerava muito lucro para Portugal, que era o dono das terras nesse período. E nem todos tinham sua mesa. Por isso que a capitania de Pernambuco ela prosperou. Porque aqui a cana-de-açúcar se desenvolvia bem e ainda se desenvolve atualmente. E o nosso estado de Pernambuco, ele possui vários engenhos. Alguns estão de pé até hoje e alguns estão funcionando, mas são principalmente pontos turísticos. Eu trouxe para vocês 7 engenhos, localizados em diversas regiões diferentes, como Recife, Vicência, Igaraçu. Temos aí o engenho do Poço, que fica lá em Vicência, o engenho São João, que fica lá na Várzea, no Recife, e o engenho São Pedro, que ainda está em atividade, ele fica na cidade de Triunfo. Mas tem um engenho bastante importante, que é o engenho de Maranguape, aqui em Paulista. Se a gente entrar lá no finalzinho da história, no comecinho da história de Paulista, teve um engenho de açúcar que era movido a água, que é esse engenho Maranguape. Atualmente ele está só em ruínas, porque o tempo já passou, né? E quanto mais o tempo passa, as construções elas não resistem às marcas do tempo. E esse engenho de Maranguape, ele fica localizado no sítio de Maranguape e já foi encontrado possíveis construções de moita ou de casa grande. Então faz parte da história de Paulista e Paulista está inserido também na história de Pernambuco e do Brasil colônia, porque aqui nas nossas terras também possuía um engenho, que era o engenho Maranguape. Agora vamos ver um pouco de como era a arquitetura aqui em Pernambuco nesse período. Bem, tínhamos casas muito coloridas, conhecidas como casas de portas e janelas, porque tinham bastante janelas e bastante portas. Se você um dia estiver passeando pelo centro do Recife, ou aqui no centro de Paulista, você vai observar que são casas bastante diferentes, porque tinham todo esse cuidado, esse detalhe na construção dessas casas. E também tem outro detalhe, a gente tem marcas de construções holandesas e de construções europeias, porque como eu comentei com vocês, os holandeses
vieram aqui para as nossas terras também. Eles também queriam dominar as terras. E aí a gente tem na nossa história essa marca desses dois povos que fizeram suas construções. Casas bem detalhadas. Outra coisa que eles investiam muito também eram nas igrejas. As igrejas católicas, elas têm uma riqueza na arquitetura. A parte interior também, sempre tudo muito detalhado, muito bem construído, porque era um período importante, que foi o período colonial. Ele iniciou assim lá para 1530, mais ou menos, que foi quando os portugueses começaram a colonizar. E eles investiam muito nessa questão da arquitetura. Outro detalhe são os azulejos portugueses, azulejos azul e branco. Você já passou em algum lugar, no centro de alguma cidade, já observou alguns azulejos desse jeito? Faz parte também da nossa cultura e é um patrimônio histórico. Quem possui uma casa que foi construída naquele período, ela não pode ser destruída, não pode acabar com essa casa. Olinda mesmo é um centro histórico que possui várias casas que foram construídas nesse período colonial. E ele deve ser mantido, por quê? Faz parte da nossa história e deve ser preservado. Porque, como sempre eu comento com vocês, se a cultura deixa de ser praticada, ela acaba sendo esquecida. Então, o que ficou para a gente desse tempo atual foi essas construções, essas casas, a arquitetura, alguns engenhos que conseguiram sobreviver ao tempo. E, basicamente, a sociedade colonial pernambucana, ela era baseada na produção do açúcar, nos escravos negros, nos índios que trabalhavam para que esse açúcar fosse produzido. Os senhores do engenho era quem comandava as terras, eram os donos das terras e era quem mandava nelas. E depois de um certo tempo, tivemos as capitanias, que não deram certo. Porém, a capitania de Pernambuco, ela deu certo sim devido ao açúcar. Então, a raiz da nossa história vai ser essa produção açucareira, que acontece até os dias atuais. Pernambuco ainda produz bastante açúcar e o açúcar faz parte da nossa economia. Temos sim outros produtos, outros alimentos, mas o açúcar, ele é o mais antigo e que continua sendo cultivado até os dias de hoje. Agora vamos para a hora mais esperada, que é a hora do nosso desafio. E o desafio de hoje é o seguinte: você vai dar um passeio pela sua vizinhança e vai identificar alguns elementos que fazem parte desse período colonial. Como assim? Se você por um acaso encontrar alguma plantação de pé de cana-de-açúcar, faz a fotografia desse pé de cana. Se tiver alguma casa antiga, alguma construção, algum prédio, algumas pontes também, que nesse período foram construídas várias pontes com detalhes muito ricos na sua cultura, fotografa também. E se você encontrar alguma igreja católica, ou alguma casa que tem esse detalhe colonial, esse portas e janelas, detalhes na parte de cima da casa, fotografa e manda aqui pra gente, tá? Então esse é o seu desafio. Não esqueça, você vai identificar algum elemento que faz parte do período colonial que esteja presente aí na sua vizinhança, na sua rua ou no bairro que você mora. E se você tiver a oportunidade de frequentar o centro da cidade de Paulista, melhor ainda, porque você vai ver várias construções que foram desse período. Vou dar uma dica. A gente tem aqui o shopping de Paulista e nesse shopping é mantida uma construção que faz parte de um período bem antigo aqui de Paulista. Então, se você puder pesquisar, se não pode tirar foto, pesquisa na internet e manda aqui pra gente o seu desafio, tá certo? E essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero o seu desafio também, tá? Um beijo e tchau, tchau!